com prazer e satisfação que, mais uma vez, estamos dando continuidade ao nosso projeto de 2022, com várias entrevistas de várias representações, não só dos povos de religiões de matriz afro-brasileira, mas como dos povos tradicionais como um todo. Ou seja, nesse ano tão importante que será esse 2022, que será um ano de divisão de águas, né? Será um ano em que o Brasil terá a oportunidade, né, de mudanças, né, e a gente torce sempre que sejam mudanças positivas. Iremos estar falando da questão da representatividade política nas comunidades tradicionais. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que é uma autoridade a nível nacional, né? É um ativista, é um defensor, é uma pessoa que faz parte da história dos direitos, das garantias que nós conseguimos conquistar, não só em Minas Gerais, como no Brasil nesses últimos anos, né? Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito muito presente em todos os movimentos, que ajudou a fundar, né, vários institutos, que pertencem a vários institutos, que é o Tateto Reginaldo, né? E a gente tem assim, esse prazer em recebê-lo. Eu, particularmente falando, né, fico muito feliz e muita vontade em estar com ele, por ele ser essa pessoa maravilhosa, não só por ser o religioso que é, o sacerdote que é, mas por ser a pessoa que tem uma visão, uma história de luta, uma história onde esteve sempre do lado das matrizes africanas, das comunidades tradicionais. Seja muito bem-vindo, a sua bênção, esteja à vontade, meu amado Pai Reginaldo. Boa noite. Boa noite a todos. O meu Mutumbá, Pai Wellington, o senhor também é uma pessoa muito gratificante de estar aqui, de conversar com o senhor, tá? Também um militante de lutas, né? Está sempre com a gente, de uma maneira ou de outra, incentivando, conversando e buscando essa luta constante que há anos a gente já vem pelejando. Pessoal, eu sou César Talci, Reginaldo de Mutacalambo, tá? Sou iniciado no santo há 42 anos, pertenço à família Gomeia, já há mais de 30 anos, e estamos aqui nessa luta desde quando a gente começou, tá? Passei, como o Pai Wellington sabe, por uma candidatura a vereador aqui em Belo Horizonte e vi a dificuldade de perto, tá? Se não fossem meus amigos, meus clientes e os filhos, a gente não teria atingido um pouco de pontos que conseguimos. Aí eu vi o que Celinha passou, o que Nelson Mateus passou, o que outras pessoas passaram. A maior felicidade que eu tive no meio disso tudo é que várias outras pessoas se mobilizaram no sentido político para vereador em outras cidades do estado, coisa que nunca tinha acontecido. Pelo menos eu nunca vi esse período todo que a gente vem militando, acompanhando, através de federação, Senarab e de outros órgãos, Movimento Negro e outros órgãos. Eu acho que a maior parte do pessoal, principalmente do candomblé, que a gente precisa muito, primeiramente, união, a amizade essa hora, não é coleguismo, amizade de verdade, tá? E o apoio, porque acaba que eu senti o quê? Que o pessoal do candomblé já estava com outros candidatos de outros movimentos ou outros segmentos, movimento negro, movimento gay, ou isso ou aquilo, e não nos apoia. Então, com isso, fica muito difícil termos uma representação na Câmara, na Assembleia, no Senado, então piorou, tá? E, fora isso também, o apoio que tem hora que os partidos não nos dão. Ainda tem mais isso que a gente passa também, que o partido aposta em outros candidatos que ela está tendo maior preferência,
e aí sem querer ser recursos para esses partidos, para esses candidatos, que acaba se complicando a nossa situação mais um pouco, tá? Foi dificílimo, a gente lutou e tudo mais, aí por eu sentir que os clientes, os amigos, parentes e alguns filhos tiveram a capacidade de votar em mim, mas os outros não. Já tinha marcado com Macaé, o pessoal Contagem, outro pessoal lá com 2 lideranças ou 3 em Belo Horizonte na Câmara. Então, estava todo mundo muito dividido. E por a gente não poder, porque é uma situação muito delicada, eles querem que você o ajude no sentido de finanças ou de algum bem, tá? E a gente sabe que não pode fazer isso no período de campanha, somos proibidos de fazer isso, e também não temos recursos o suficiente para fazer essa trajetória, tá? Tanto é que os senhores e os demais podem ver que tanto na Câmara não fomos convidados para nada, não tem ninguém na Câmara hoje. Representa a gente, sim, né? Algumas 2 vereadoras foram votadas, mas uma terceira e tal, que vem inovando nossa bandeira, tentando pela gente, mas não é do nosso povo, não é do nosso segmento. Tá? Então, quer dizer, acho que para isso nós temos que fazer uma grande campanha, tirarmos essas diferenças que ainda há por causa de nação, por causa de idade de santo, por causa disso, por causa daquilo, e ninguém é melhor que ninguém. Nós temos que pôr na nossa cabeça que, sem a política, fica muito mais difícil conseguirmos as situações que estamos perdendo a cada momento, que outros governantes deixaram para a gente e que a gente, hoje, devido ao neopentecostal, vem se acabando assustadoramente. E a tendência é de tomar cada vez mais. Tá? Fora isso, nós tivemos a pandemia, que aí atrapalhou ainda mais a situação um pouquinho. Mas, mesmo assim, ainda conseguimos articulações pequenas. Mas será que vamos ficar a vida inteira dependendo de outras pessoas para conseguirmos alguma coisa através do município, através do Estado, através da União? Que dia que vamos poder ter um nosso lá dentro para a gente poder sentar, fazer um gabinete todo só nosso, com pessoas ligadas ao nosso povo, de preferência o que eu gostaria de fazer, um de cada nação, né? Um com cada conhecimento de cada nação, para lutarmos em cima dessas situações, em cima de leis favoráveis a nós, em cima de várias situações que nos dê uma liberdade. Temos a liberdade de culto, mas mesmo assim a gente vê tanta atrocidade por aí, tanta coisa que ainda vem acontecendo, tá? Que aí somos obrigados a o quê? A recorrer atrás de fulano, encontrar atrás de ciclano em Belo Horizonte, e não a um de nós. Então, por favor, pessoal que vem participando do fórum, que vem participando aí com o pai Wellington e os demais integrantes desse grande grupo, desses grandes guerreiros, desses grandes representantes de Incoce, de Ogum, né, que vem travando a batalha, tentando abrir um caminho para todos nós, não é só para mim, não só para o pai Wellington, para o pai Jean, ou para o babá Ubi. Enfim, é para todos nós. Nós temos que inteirar e saber que todos nós vamos ser beneficiados e vamos ter alguém que possa nos representar e possa estar junto com a gente, do nosso povo, seja ele da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, mas que seja um representante coletivo, que possa nos ajudar e fazer um gabinete coletivo, onde agregue a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, enfim, a pagerança, enfim, todos. E não é só nós que temos esse problema, eu vejo também a mesma coisa com os índios também, que vem lutando aí, e são até mais unidos que a gente, tá? Então, gente, por favor, eu não sei quem está candidatando, eu não sei como é que está a candidatura das pessoas para este ano na Assembleia, mas vamos tentar, pelo menos, né, englobar, e quem tiver, ou quem for, a gente dá aquele apoio,
podendo contar com essa pessoa lá na Assembleia, quem sabe na Câmara, né, Federal ou mesmo no Senado. Ok? E não só ficarmos apoiando as pessoas que são nossos amigos, que dizem que são nossas amigas, e que depois de um certo tempo que ganhou, a gente tem que ir lá pedir favores, esses favores demoram a acontecer quando acontecem, tá? E que prometem que vão lutar pelo nosso direito, tal, mas está comprometido com outros movimentos e o nosso sempre fica por último. Não sei se o pai Wellington prestou atenção nisso, né, pai? Apesar que mesmo no estudo, igual a gente estava conversando anteriormente aqui, né, hoje houve um movimento de jovens lá no mercado do Senarab, vem acontecendo coisas, tá? Mas mesmo acontecendo essas coisas, nós precisamos de uma união, tá? Nós temos pessoas e votos suficientes para elegermos alguém. Tá? Só nós precisamos de ter a credibilidade nesse alguém e juntarmos esse alguém para chegarmos onde precisamos de chegar. Excelente. O que acontece? Eu estou prestando bastante atenção nas suas considerações e, infelizmente, né, acontece do leste a oeste, do norte ao sul do nosso país. Eu falo isso sempre, o Brasil é um país continental, com dimensões continentais, com particularidades de cada município, de cada estado. Porém, uma coisa acontece em todos esses municípios. Nós não temos a unidade necessária política. Isso aí foi feito pelo colonizador, que ao escravizar o africano lá na África, ele pegava sempre para colocar dentro do navio negreiro pessoas de tribos diferentes. Não era à toa, porque eles sabiam que se trouxesse tudo de uma tribo só, e de uma região só da África, eles não iriam conseguir dominar. Então eles traziam tribos rivais para poder justamente eles conseguirem controlar mais fácil. Isso aí não sou eu que falo, isso aí nós temos várias autoridades, né? Vários escritores, né, da antropologia, da história comparada, que têm esses relatos e conseguiram, né, trazer isso aí através de estudos feitos na época sobre o tráfico negreiro. E isso se refletiu muito na nossa sociedade, onde o nosso povo, infelizmente, de uma forma meio que inconsciente, mas porém essa manobra feita lá atrás, ela continua prevalecendo hoje no Brasil, aonde eles querem nos dividir. O senhor disse uma coisa muito importante. Nós temos alguns parceiros, sim, que, entre aspas, né, sempre que possível, eu acho que em todo o Brasil, apoiam a nossa causa, apoiam as nossas pautas, mas sempre eles têm outros compromissos na frente, porque a maioria não é da nossa religião. Não. Né? A maioria não está na nossa pele, não sabe o que é os gastos que nós temos no nosso dia a dia, né? Os insumos do preço que está, isso aí em todos os locais. Não passam pelo dia a dia de ter que ir na Flora, pelo preço que está as coisas, do preço que está a vela, do preço que está o açougue, a pólvora, a pimenta da costa, entendeu? O alho, o mel. Mel, e por aí vai. Eles não sabem isso. Só quem sabe é quem é, e quem é de forma ativa, quem está participando de forma ativa. Hoje em dia, eu falo que eu estou andando tanto no modo eletrônico, que quem mais controla os preços aqui em casa, que sabe das coisas assim no automático,
é caramelo. Porque eu passo para ela a lista, é ela que toma conta dessas coisas, de saber, de ir lá comprar e tal. Então eu costumo sempre dizer, quando eu volto assustado, E aqui os em casa insumos sou eu nossos mesmo são que compro. caríssimos. Eu Não, mesmo eu que também. compro. Eu falo Eu assim, gosto de ir lá na Flora, eu gosto eu lá no tive que, Sacola do eu supermercado, tive e aí que eu vejo de dividir. perto. Eu tive que dividir um pouco algumas coisas, porque nessa pandemia eu fiquei muito no trabalho online. Né? Então aí a gente acha que não, mas por estar dentro de casa você acaba trabalhando mais do que as 8 horas Muito normais mais. ali. Muito mais. E aí as ocupações minhas também, espirituais, ou seja, o sacerdócio, a coisa começou a ficar meio complicada. Aí eu coloquei ela, falei assim, você vai junto aqui, porque senão eu sozinho não dou conta. Né? Perdi muitas pessoas, eu acho que todas as casas de santo do Brasil inteiro perderam Em muitos casa a gente teve uma perca muito grande de cargos, né, simbólicos como mãe criadeira, e várias outras situações. Cargos importantes. Ainda estamos com um grupo de pessoas de idade acima de 70, que é uma casa antiga, e com isso não estão vindo em muito pouco, muito receiosos, e tem algumas com sequelas ainda de outras doenças sem ser o corona, mais o corona. Então, assim, a casa se resumiu muito a poucas pessoas e hoje a gente tem que trabalhar dobrado, não sei como é que você está fazendo aí, que aqui em casa a gente está trabalhando dobrado para tentar substituir um pouco essas pessoas. Sim, é muito... E o serviço continuou, até aumentou. Então, assim, aumentou. Quando o senhor fala da questão da representatividade, eu presto muita atenção, porque isso acontece no Brasil inteiro. Né? Nós estamos aí com várias pessoas que têm a gente como pauta. Eu não vou dizer que não tenham. Sim. Mas só que eles têm outras pautas principais que eles estão atuando. Um é na educação, outro é na questão cultural, mas mais ligada a teatro, outro é mais ligado à questão da saúde, a luta dos profissionais da saúde. Ou seja, eu não estou dizendo que essas lutas sejam menos ou mais do que as nossas, são importantes também. Mas Sim. o nosso povo, principalmente nessa lei Aldir Blanc que veio aí, que inclusive foi derrubada, né, a continuação dela, foi vetada. Fiquei sabendo pelo senhor hoje, que eu até assustei aqui. Foi vetada integralmente, né? Mesmo o Congresso Nacional tendo sido aprovado nas duas câmaras, tanto na Câmara Estadual, aliás, na Câmara Federal de Deputados, como também na Câmara, no Senado, mesmo tendo sido aprovado, o nosso representante do Executivo Nacional, né? Ou seja, o presidente da República, vetou integralmente a cultura, as religiões de tradições de matriz afro, irão ficar, mais uma vez, de pires na mão, enquanto pastores neopentecostais, com inúmeras denúncias de vendas de Bíblia, né, a R$1.000 cada um. Então, essa é a realidade que nós estamos. E por que não acontece nada com esses pastores, esses pseudo-pastores? Eu vou dizer o porquê. Eles têm deputado federal, a terceira maior bancada federal na Câmara Federal é neopentecostal. E todos nós sabemos disso. Mas agora, será? Pai. Sim, nos municípios também, nos estados também. Na Câmara de Vereadores aqui temos também uma quantidade grande, né? Na nossa Assembleia também temos aqui. Então, quer dizer, o que não tem aqui se busca em Brasília com todo o total apoio. Você vê, eles são isentos de impostos. Nós temos que fazer uma série de documentos para conseguir essa isenção. Que às vezes eu vou dizer fica até mais caro do que se pagar o imposto. O imposto. Isso que eu ia falar com o senhor. Eu fui olhar em casa mesmo, eu tive que pagar agora 2020, 2021, devido à pandemia, a prefeitura aqui não aceitou, aí fizemos um acordo, estou pagando, entendeu? E estou com uma série de documentos da parte organizado já, para levarmos agora, semana que vem, na prefeitura, para apresentar este ano. E assim vai ser todo ano, coisa que aqui em Contagem já não tinha mais. E nós somos entidade pública do município de Contagem. Ou seja, o que falta? Falta um vereador. Procurei lá a Secretaria, né, de Igualdade, Racismo,
até agora não resolveu nada. Procurei vereadores, né, que são ligados ao movimento negro, não estão só para nós, mas dizem que vai nos ajudar, como o pessoal do Posto da Fátima, mas também até agora nada. Então, o que eu fiz? Para não ficar devendo imposto, fiz o acordo, estou pagando, vou pagar os 2 anos, e estou entrando com papel de isenção, que vou ter que entrar todo ano, coisa que desde uns 20 anos atrás, a gente já era isento, comprovante de isento por ser utilidade pública do município. Ou seja, é um absurdo. E até isso a gente, pelo jeito, perdeu, né? Então Perdeu. Tem que fazer tudo de novo. Não, mas quando a gente fala que esse governo neopentecostal que está aí só governa para eles, entendeu? As pessoas acham, mas não é assim. Eu vou me atrever a dizer uma coisa para o senhor. As pessoas nas redes sociais falam muito que amam o seu sagrado, que ama o orixá, que ama o Inquice, o Vodunce, que ama Caboclo, que ama Exu, que ama Preto Velho, que ama Marujo, que ama Marinheiro, que ama Bombogira e por aí vai. Mas eu vou te falar, a maioria não ama não. A maioria só fala e é da boca para fora. Porque se amasse, primeiro, não votaria nesse pessoal que está com chicote na mão em cima da gente. A segunda coisa, se eles realmente amassem, eles votariam no nosso povo para eleger os nossos. Essa que é a realidade. Pai, e a terceira coisa, não adianta amar essas entidades, os espíritos, se nós não amamos nós mesmos, se nós não podemos confiar em nós mesmos. Como vamos amar e louvar aos preto velhos, aos caboclos, aos pombogiras, aos exus, né, e demais entidades como marinheiro, se não há uma confiança um no outro? Tá? Então, acho para mim, assim, com todo respeito a essas pessoas que também amam essas entidades do fundo do meu coração e confio e acredito, senão não estaria na religião, mas eu acho que para cultuar tudo isso, devemos ter confiança uns nos outros e pormos alguém na política, pelo menos, para tentar nos ajudar, né? Que aí o Exu vai ajudar a acabar de abrir o caminho, o caboclo vem, mas o boiadeiro acaba de ajeitar uma coisa ou outra, o preto velho vem limpo, que tiver que limpar da parte das almas de Egum, e nós vamos conseguindo espaço. Né? É igual o senhor falou aí, temos que largar essa política antiga lá dos navios negreiros e voltarmos a se unir. Com esse propósito político, né, pai? Nós temos que pôr na cabeça dos zeladores e dos demais seguidores da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, né, das marujadas, enfim, a todos a parte afro-brasileira, que temos que ter representantes lá dentro, assim como o senhor e demais outros zeladores de outras regiões e até mesmo de outros estados e até mesmo do país. Vamos começar um pouquinho com vereador, deputado, depois vamos chegar até um dia ter um senador, que a gente possa fazer contato, possa estar com ele e a gente criar nossas leis, criar situações que sejam favoráveis ao nosso povo. A gente não tem. Depende sempre de um terceiro ou um quarto para nos defender, para criar ou para brigar pela gente. E mesmo assim, quando briga, a gente sabe que a coisa não sai a contento, né? Porque não. Essas pessoas, elas são nossas parceiras e a gente Sim. tem que agradecer muito ao Sagrado por tê-las, mas porém elas não sabem as nossas necessidades no nosso dia a dia. O senhor falou né? muito Elas não sabem o que é estar ali naquela condição de todo mês ter que, por exemplo, comprar os insumos que são de obrigação, que todos nós temos que ter nas casas de axé, e que a gente acha que não, mas aquilo ali custa dinheiro. Toda semana, ou eu ou o Caramelo, vamos à Flora. Toda semana. E toda semana eu não deixo lá no centro da cidade, e eu tenho certeza que no Brasil inteiro, todos nós somos assim, eu não deixo lá no centro da cidade menos de 250, 300 reais. É o mínimo que eu compro por semana para poder manter as coisas
a contento do sagrado. E aqui eu em casa tenho certeza... vai até mais. Sim, isso é o mínimo. Isso eu falo assim, é quando tá tudo tranquilo, porque se você passar, por exemplo, para as questões de bebida, gin, essas outras coisas, aí não, aí chega de R$ 500, R$ 600, tranquilo. Não é até mais. Até mais. Até mais. Né? Mas, assim, o mínimo que eu gasto. E as pessoas, quando a gente fala isso, as pessoas acham, não, e tal. Então, assim, para você que está nos assistindo, nós temos que deixar isso bem claro, que os nossos insumos são, sim, também uma questão política. Por quê? Sim. Se você tem menos imposto incidindo sobre determinadas situações, você tem um preço mais barato, você tem um preço mais em conta. Se você não tem isso, você vai pagar mais caro. Um palito de fósforo a uma caneta esferográfica, tudo é regulado pelo imposto, pela política. E se quem está lá não está nem aí para você, ou pelo contrário quer te perseguir, tudo que pertence à sua religiosidade ele vai minar. Ele vai ir podando devagarzinho, sem que você perceba, e as coisas vão só aumentando. E isso o nosso povo tem que saber. Mas, pai Reginaldo, vamos lá para o nosso segundo bloco. Eu vou deixar o senhor concluir, mas eu acho assim, em resumo da ópera, o senhor, como é uma pessoa que aqui nas Minas Gerais, um dos mais antigos e um dos mais antigos ativistas que nós temos, eu quero fazer um pedido para o senhor, que é não desistir de se candidatar. Eu creio, o Wellington, creio que o nosso povo teve nesses últimos 3 anos aí um exemplo do que a gente vinha falando desde sempre. Porque quem não aprendeu, o indígena, o quilombola, o de tradição de matriz africana, o ribeirinho, que infelizmente nós tivemos 2 grandes tragédias aqui nas Minas Gerais, que saiu no mundo inteiro, e as comunidades LGBTQIA+, que não aprendeu que esse senhor que está em Brasília, ele nos detesta, e a função dele e dos neopentecostais que estão junto com ele é nos exterminar. Então, quem não aprendeu isso, não vai aprender mais. Mas eu espero que o nosso povo esteja, assim, sempre com os olhos abertos, e eu acho que o senhor não deve desistir de lutar e de se candidatar. Eu, por opção e por questões também de obedecer ao orixá, eu não tenho foco político em me candidatar. E nunca terei. Isso aí eu já falei isso já. O dia que eu fizer isso, eu vou estar traindo a minha ancestralidade, ou seja, então é nunca. Mas eu vejo a necessidade de pessoas como o senhor, como outros irmãos e irmãs, de se candidatarem sim, porque o nosso povo não é possível que não aprendeu com esses últimos 3 anos e pouco de paulada, de chicotada nas costas, como nós tivemos. Mas aí só pode concluir para a gente passar para o segundo bloco. Eu acho que sabe as palavras do senhor, concordo plenamente, tá? Mas não vejo esse aprendizagem na prática, né? É igual o senhor aí mesmo disse. Você pode ver que eu citei para o senhor mesmo, que a gente foi lá, fez o acordo para pagar esses 2 anos de impostos, sendo que a gente sabe que a Universal ganhou uma isenção de não sei quantos milhões aí do governo federal. E olha que a minha dívida é pequenininha, hein? Nem milhões chega, graças a Deus, nem ia deixar ficar, porque senão eu estou pedindo, né? E posso até, como o senhor disse aí, posso pensar nessa situação de candidatura e tudo, mas para isso, como eu estava na frente do PDT Axé, eu vi outra dificuldade, a sentido das filiações, tudo tem que ter uma troca. Eu vou filiar, mas o que você vai me dar de troca?
Então, isso também complica. E o partido não me dá direito a fazer essa barganha. Né? E nem a gente tem recurso suficiente para ficar fazendo barganha com o pessoal nesse sentido. Então, assim, se complica... Inclusive é crime, né? É crime eleitoral. Também. Isso é então, eu não crime. posso fazer isso. Então, quer dizer, eu fico numa situação delicada. Entendeu? Quanto essa pessoa vai me dar? Você vai me dar uma telha, você vai me dar quantos tijolos, estou construindo, eu preciso reformar, quanto cimento. Foi o que eu mais escutei. E como outros chegaram com essas situações, é claro que levaram os votos, né, pai? Então, eu acho assim, a gente precisa aprender tudo isso. O senhor falou sábio as palavras, desde o começo da entrevista até agora, o senhor foi muito sábio nas suas palavras. Mas conscientizarmos essas pessoas é que está complicado. Tá? E eu espero que, através do fórum, de outras ações que a gente for movimentando, ajude a esclarecer, a clarear, né, o mutuê dessas pessoas para que eles possam pisar, acordar. A tendência é de cada vez mais perdermos o pouco que a gente conquistou. Não foi tanta coisa, foi um pouco. Tá? Era só isso. Excelente. Então, vamos lá para o nosso segundo bloco. Né? O nosso segundo bloco, com certeza, é um bloco que os nossos ouvintes, né, também nós vamos estar no formato podcast também, eles vão gostar, porque com certeza não é que é saia justa, mas eu acho que são assuntos que o nosso povo tanto quer falar, né, que o nosso povo tanto quer saber, ou tanto fala, e que não tem ninguém para poder dar a devida resposta. E eu acho que ninguém mais preparado do que o senhor, né, são pouquíssimas as pessoas que têm essa condição de falar. Pergunta número 1, pai Reginaldo. O Brasil, depois dos últimos anos, vem enfrentando retrocessos históricos, principalmente nos direitos humanos. De acordo com o seu entendimento, quais seriam as formas para se reverter e trazer a retomada desses direitos? Pai, em primeiro lugar, com respeito a todos, seríamos, novamente, sempre falando a mesma palavra, nos unirmos, lutarmos pelo direito que já estávamos adquiridos e criarmos novas situações para novos direitos que precisamos, principalmente essa questão que o pai Wellington está citando. A cada dia que passa, estamos perdendo o direito de culto, temos várias situações em nossas casas, em nossos terreiros, em nossas comunidades de preconceitos em vários sentidos, e o senhor sabe disso, né, pai? Aqui em casa, graças a Deus, enfrentamos alguns só, mas conseguimos resolver numa boa, tá? Enfim, é igual o pai disse aí, estamos perdendo tudo, gente. E eu acho que nós temos na hora de a gente levantar, acordar, brigar, falar, reclamar, entendeu? Buscarmos o nosso direito na lei e voltarmos como era antes, no antigo governo. Pergunta número 2. Em se tratando de políticas públicas, a direita bate forte no argumento de que o Brasil se tornou um Estado assistencialista e, por isso, tem uma carga tributária que onera o empreendedor, o empresário. Né? Nós não estamos falando daquele que tem uma quitanda na esquina, que isso aí eles não importam. Eles estão falando que é os empresários. Os grandes empresários. E, por consequência, tira a oportunidade de crescimento do país e emperra esse crescimento. Isso é verdade? E por quê? Não, eu acho que isso não é verdade, só me desculpe, tá? A carga tributária sempre no nosso país foi alta. Eu acho que isso é uma desculpa do governo, principalmente o federal, tá? Para cortar essas pequenas ajudas que não são tão grandes assim. Nos países da Europa, outros lugares, a assistência é muito maior, a condição financeira que o governo paga para as famílias, paga para as instituições é muito maior do que a nossa, que a gente tem contato lá fora,
tá? Isso tudo é uma desculpa para aumentar impostos, tá? E com isso criar situações para que a sociedade classe alta fique insatisfeita com todos nós, não fossem os patrões, os donos de empresa, e comece a pressionar. Eu acho que o país consegue buscar as leis, situações para diminuir impostos, tá? Sem parar de ajudar não só a comunidade afro, não, a toda a população pobre. O país aumentou a população de pobreza de assustar a gente. Né? Está assustando. Esses aumentos de gasolina, de alimento, de aluguel, a inflação altíssima, qualquer empréstimo, um cartão de crédito hoje é alto demais, o imposto, o cheque especial muito alto. Eu acho que isso aí o Banco Central devia ter feito uma taxa, uma Selic mais completa, estudar melhor tudo isso aí, tá? O governo ele tem verba, tem dinheiro, sim, só que não sabe distribuir esse dinheiro. E esse dinheiro está ficando muito, infelizmente, na mão dos evangélicos, dos pentecostais, que a cada... Olha o nosso terreiro e olha as igrejas desse pessoal, gente. Não podemos nem comparar. Com certeza. Com certeza. Eles constroem verdadeiros templos, né? Inclusive... E com pouco tempo, quando a gente demora 10 anos para construir, eles vão de um ano para o outro. A gente demora uma vida, né? É uma vida para poder construir. E eles não. Eles de 3, 4 meses, eles colocam lá templos de 4, 5, 6 mil metros quadrados. Sim. E com adornos vindo até de fora. Bilhões. E cadê os impostos que não são cobrados? Agora, sobrecarregam as empresas, que geram emprego para todos nós, que nos ajudam de uma forma ou outra, tá? E com isso essas empresas começam a reclamar, apesar que essas empresas também não reclamam. É a própria politicagem, articulações, que criam toda a situação. Porque nós sabemos também que vários desses impostos que são repassados são descontados em cima de situações dessas empresas grandes. Com certeza, com certeza. Cada doação que é feita é descontado. Só que ninguém lembra disso na hora, né, pai? Ninguém lembra dessa parte importante, né? Porque é uma parte importante, ninguém lembra disso. Se eu dou um tanto para a sua instituição, isso desconta no meu imposto de renda. De renda, desconta. De renda. Com certeza. Qualquer centavo que é doado é descontado. No imposto de renda, no meu CNPJ, assim vai se ajeitando, entendeu? Agora, onde vai dando dinheiro? É que é o problema, né? Antes não tinha essas ajudas, era corrupção em cima de corrupção. Hoje tem essas ajudas, eles já estão inventando moda para cortar essas ajudas. Para cortar. Porque, né? E tudo também, né, pai? Na política tem um trambique, tem umas pessoas que têm necessidade que recebem, essas coisas todas pesam lá fora as questões da nossa moralidade no sentido da área fiscal, né, da área tributária, e daí por diante, você sabe disso também. Infelizmente. Vamos lá à nossa terceira pergunta. O senhor acha, o que o senhor acha sobre o desmonte das instituições, né, que tinham o dever constitucional de defender as comunidades tradicionais? Ou seja, a FUNAI, o INCRA, a Fundação Palmares, o Instituto Chico Mendes, dentre outras. O que o senhor achou? Porque eu acho que o governo federal nunca perseguiu tanto o nosso povo. Dá para ver pelas coisas, as poucas instituições que defendiam os povos originários, que eram os índios, que defendiam os quilombolas, que nos defendiam, que defendiam as populações ribeirinhas. Isso aí ele fez questão de, literalmente, quando ele não acabou, não extinguiu, ele colocou pessoas lá, como se fosse aquele capitão do mato lá da Fundação Palmares, que até o símbolo de Xangô, ele fez questão de tirar da Fundação Palmares. Sim. É um absurdo. Sim. O pai, eu acho isso péssimo. Eu acho que estamos regredindo em todos os sentidos, tá? Por mais que a gente vá, a gente tem que ir para a rua, como o pessoal tem ido e tudo mais, mas se não tivermos mais apoio, mais número de pessoas, mais pessoas que nos apoiem dentro da política, a tendência é de cortar
tudo. Tá? Nós não somos nem os indígenas, nem os ribeirinhas. O governo não quer ter essa responsabilidade conosco, não quer assumir esses compromissos, já acha que Bolsa Família, que é uma ajudinha daqui, uma ajudinha dali, já está muito bom para calar nossas bocas, e com isso estamos ficando cada vez em situações piores. Você vai ver que tem estado que as federações já fecharam, que também era uma outra ponte de nos defender. Não temos mais. Enfim, cada ano que passa, nós estamos regredindo de assustar. Tá? Então, eu peço muito ao pessoal, gente, quando for votar agora para presidente, senador, deputado estadual, federal, tá? Gente, vote com consciência, nos ajude, por favor. Precisamos pôr pessoas de nossa confiança, pessoas que estejam como a gente, que trabalham no dia a dia, que sente na pele o que precisamos de defesa nas leis. Vamos reativar isso que o nosso glorioso pai Wellington disse, segurei a mesma aí, e da nossa FUNAI. Os índios estão abandonados, estão invadindo cada vez mais Amazonas, Pará, e aí como é que está ficando? Eles vão, faz manifesto, faz aquele showzinho, depois para tudo e fica por isso mesmo. Mesma situação nossa. Tá? Infelizmente, né? Infelizmente, os ribeirinhos também, teve aquelas dois desastres aqui. Os ribeirinhos estão fazendo top. Aonde eles perderam tudo. Não tem o peixe mais no rio, e se tem o peixe não pode pescar porque o rio está poluído. Não pode colher nada, nenhuma hortaliça, nada do que plantar, nem os bichinhos que eles criavam. Eles podem consumir, porque tudo bebe a água está contaminada. Sim. Como é que esse povo vai viver? Né? E essas mineradoras aí ganhando trilhões de dólares, né? Não deram nada, não fizeram nada e nem vão fazer. Esses programas do governo, pai, eles não saem do próprio governo, eles saem dessas grandes empresas através dos impostos que ela paga à União, que transfere para os estados e os estados para o município. Entendeu? Isso não mexe muito no bolso do governo federal. Tá? Mas justificam-se assim como uma forma de aniquilar, de acabar com esse processo. Tá? Eu sou contra determinante de determinada FUNAI. Essa situação da Fundação Palmares me deixou assim, muito decepcionado, que a gente lutou muito através do governo Lula, que nos deu essa situação, que até aí, então, presidente nenhum nunca nos tinha olhado, só me desculpe falar assim, tá? E foi lá que foi criado a primeira Secretaria de Racismo, Igualdade Racial, e nunca governo nenhum, através do Ministério da Cultura ou Educação, nos defendia e ficava por isso mesmo. Então, tudo a gente conseguiu de crescimento foi estaca zero. E não é só para nós do Candomblé, não. O movimento negro também perdeu muita situação, LGBT com muita situação. Os índios, então, ainda estão pior do que a gente. Esse ribeirinho, o pessoal vai lá, olha, fala e fica por isso mesmo. Aí leva uma cesta básica, leva uma coisinha ou outra, ajuda a pagar uma água, uma luz e fica por isso mesmo. E como é que fica o mês seguinte? O semestre, o ano todo. Tá? É só isso. Os quilombolas, a mesma coisa, né? Os quilombolas sofrendo demais. Também. Bom, vamos lá. Na sua análise, o brasileiro, ao experimentar essa gestão desastrosa da direita, qual e como deve ser a resposta do nosso povo diante a essa situação? Pessoal, principalmente nós que somos minoria, nos juntarmos, lutarmos, buscarmos nossa conquista, não esperar por outros, tá? Porque a tendência do nosso governo, pelo que a gente está vendo, é cada vez pior, a não ser que a gente consiga fazer uma mudança de 180 graus. Isso está em nossa mão, em nossa união, torna a falar da união de novo, tá? Em dar valor às pessoas como estão aqui, o pai Wellington, ao Jean, ao outro Baba, enfim, as pessoas que ainda querem e estão dispostas a lutar. Porque não só eu fiquei um tempo parado, como várias pessoas antigas largaram.
A gente foi lutando. Chegou um ponto que a gente cansou e foi afastando, porque a gente não chegava a lugar nenhum. Tá? Então, peço a vocês, vamos nos unir, vamos lutar, vamos fazer a coisa acontecer, vamos buscar os nossos interesses também, gente. E a forma que nós temos de ajudar a nossa descendência, os nossos filhos, enfim, a todas as pessoas que estão em volta. E comunicar isso a essas pessoas que estão em volta, comunicar para elas comunicar aos filhos, aos netos, e assim a coisa começar a movimentar. Tá? Sinto muita necessidade disso, porque senão essa esquerda vai acabar conosco. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Se esse governo ganha de novo, eu não sei como vai ficar mais uns 4 anos nosso, não. Eu acho que vai tirar o resto de todos os nossos direitos. Verdade. E é a direita, né? Que esse governo atual é a direita. É a direita, esqueci, gente, é a direita. É a direita. Pai Reginaldo, o senhor, como uma das maiores autoridades no Brasil, que sempre lutou pelos direitos humanos, o senhor visualiza uma solução para poder unificar o Brasil, principalmente as comunidades tradicionais e a comunidade LGBTQIA+, aonde os empresários, o agronegócio, enfim, toda a cadeia de produção, né, que são os patrões, olhem pelo nosso povo na condição de emprego, na condição das nossas particularidades, enfim, que o Brasil seja possível ter paz. Pai Wellington, esse aí é um grande enigma que temos que enfrentar. Tá? Eu vou contar não só com o senhor, como com todos os zeladores, zeladoras, tá? De todas as ramificações, o pessoal do LGBT, o pessoal do movimento negro, os ribeirinhas, enfim. Nós temos que, primeiro, unirmos. Segundo, fazer os conchaves junto às empresas grandes, nos mostrar junto a essas empresas, qualificar o nosso povo, que a maior parte não tem qualificação e a maior parte não quer estudar. Eu vejo essa dificuldade na minha casa. Gente, vão estudar, gente, vão fazer isso, e pessoa enrola daqui, pessoa enrola dali, não estuda. Tá? Então, nós temos que melhorar a nossa qualificação, e para isso precisamos, nós, zeladores, nós, zeladoras, enfim, a todas as nossas ramificações, tá? E a Irmandade. Meu irmão, tem um curso aqui de graça, vamos lá fazer. Meu irmão, tem isso aqui para fazer, entendeu? E isso vai nos levar, amanhã ou depois, a criarmos conselhos, e esses conselhos ir até as grandes empresas para, devagarzinho, abrirmos oportunidades. Apesar que, se esse pessoal começar a estudar, a se qualificar, automaticamente as escolas já vão ficando para os estágios. Tá? Criarmos essa cadeia, pai, quem sabe também é uma sugestão, você também pode dar sugestão junto com os outros demais babás, IAs, enfim, a gente criar toda uma cartilha ou criar um movimento para isso. Porque não tem esse movimento, pai, só me desculpe, só tem esse movimento aí. Verdade, verdade. Eu acho que o nosso povo, 2 erros que os nossos tiveram. O primeiro deles a gente sempre ouviu isso dos nossos mais velhos, nós que somos mais antigos, um tiquinho, a gente sempre ouviu dos nossos mais velhos, política não é para o povo de terreiro. Para piorar a situação. Nós ouvimos isso por várias décadas, eu cansei de ouvir. Você vai mexer com isso? Você é doido? Eu cansei de ouvir, justamente, todo mundo virava para mim e falava assim, menino, você vai mexer com isso para quê? Isso não é para nós não, larga isso para lá. Quantas vezes eu não ouvi isso? E o resultado? O resultado tá Bolsonaro lá. Já tá aí. Metendo chicote na gente, e ele não tem vergonha de dizer que ele nos detesta, que ele quer nos perseguir, e que nós vamos ter que tolerar e que aguentar ele goela abaixo. Ele cansa de dizer. Pai, ele não tem vergonha. Hoje em dia, um pastor
neopentecostal, ele não tem vergonha de pegar a Bíblia. É lógico que tem as exceções, tá, gente? Eu não estou falando que são todos, não, porque a gente não pode generalizar. Mas a maioria, né, dessa turma neopentecostal que está aí, ele não tem vergonha de pegar a Bíblia dele e querer esfregar na nossa cara e de querer nos demonizar, nos querer roubar a nossa tradição. Porque aí eles querem colocar a capoeira de Cristo e nós sabemos que a capoeira não é de Cristo. Não é de Cristo, nunca foi, né? É do povo banto, nunca foi, nunca será. Querendo roubar o acarajé é de Cristo, não, o acarajé ele é de Matamba, ele é de Inhansã, ele é do nosso povo, sim. Querer fazer sessão do descarrego, não, quem fala de descarrego é o nosso povo. É o nosso povo, principalmente os nossos queridos e amigos ubandistas. Justamente, entendeu? Querer falar de banho de descarrego, quem faz os nossos banhos, quem é o nosso povo. Sim, então, sim. Como eles não têm uma cultura, porque eles começaram no finalzinho da década de 70 para cá, eles querem apropriar-se da nossa cultura, dos nossos ensinamentos, e mesmo assim nos perseguir. Sim. E acaba que não temos ninguém para nos defender. Não existe uma lei, um decreto, nada que possa manipular essa situação. Não é como se fosse um produto que você pode ir lá patentear para ninguém mexer, né? Justamente. Então, assim, nós estamos de pé e mão quebrada. Tá? E a forma de reverter isso é na representação política. Sim. O nosso Tudo povo isso, precisa de compreender. Porque eles falaram com a gente que política era coisa de outras situações, que a gente tinha que cuidar do nosso santo e da nossa vida. Hoje eu vejo totalmente ao contrário. Se a gente tivesse mexido com a política lá atrás, lá nos 70, nos 80, hoje estaríamos com muito mais garantia, muito mais certeza e muito mais qualidade, não só de culto, como de vida, como acesso às coisas, com muito mais clareza. Com certeza. Estaríamos, pelo menos, com a questão chamada respeito. Eu acho que nenhuma das outras religiões nos respeitam. A maioria delas, principalmente a neopentecostal, não nos respeitam. Eles falam abertamente, eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha de ir no púlpito das igrejas, de ir na televisão, seja a hora que for, de ir em qualquer canal aberto, em qualquer entrevista, nos achovalhar, entendeu? Eles falam abertamente que o desejo deles é nos exterminar. E o nosso povo parece que está dormindo o nosso povo está à mercê, né, pai? O nosso povo. Mas a resposta nossa tem que ser no voto, gente. Não adianta. Sim. Não existe outra forma de nós conquistarmos nada essa situação democraticamente se não for no voto. Se a gente prestar atenção, pai, tudo gira em torno da política. Infelizmente ou felizmente. Agora, temos que pegar essa nova geração, a geração antiga está um pouco cansada, já esgotada, mas também aceitar essa situação, a geração antiga, Sim. Mas principalmente essa remessa nova que veio, tá? Principalmente qualificar o candomblé como eu e o senhor lutamos pelas nossas casas e bandeiras, eles não fazem isso, né? A situação vamos olhar cliente, vamos olhar o amigo, vamos olhar não sei quem, e coisa vai perdendo toda a essência. Tá? E essa essência nós precisamos, até mesmo na política. Tá? Eu sou um cara abençoado por Zambi, a minha rua tem uma Assembleia de Deus, mas que não me traz problema, nem vice-versa. Ainda sou padrinho de um pastor da Igreja Batista. Temos amizades desde a época de colégio e não nos misturamos nessa situação religiosa. Tá? Mas a maior parte não tem esse privilégio. Com certeza não. A maior parte, eu tenho muitos amigos, inclusive, que são neopentecostais, alguns pastores, entendeu? E que a gente consegue, sim, ter uma boa conversação, ter uma amizade, justamente, ter um bom diálogo, né? E de forma alguma eles
adentram para poder falar ou para poder atingir as religiões de matriz africana, mas eu sei que é uma exceção da exceção. Com certeza. Porque o normal deles a gente sabe que não é isso. E principalmente não atacando a Universal, mas ela nos ataca, nos copia. Ela foi criada para poder nos exterminar, né? É um projeto de poder. E, inclusive, é um projeto de poder que financia esse senhor que está lá em Brasília. Sim. É o projeto de poder. Né? Sim. Não só ele, como uma outra situação também de um outro pastor, são 3, né, que financiam ele, ele também dá todas as garantias possíveis. Tudo que é possível como eu falei dar. Aqui. Nós nunca tivemos um presidente da República com esse caráter, com essa situação que estamos passando. Pelo menos os outros mascaravam um pouco. Esse não, esse é direto e reto, não quer nem saber, azar é seu e se dane você. Realmente. Pai Reginaldo, olha, um prazer enorme, eu acho que o senhor deu uma aula para o nosso povo. Né? É uma pena que o que é bom, né, dura pouco, mas nós vamos ter outras oportunidades, sim, para que nós possamos conversar. Desde já eu gostaria de convidar o senhor para a abertura do Fórum Nacional das Comunidades Tradicionais, que será em setembro, na segunda semana de setembro. Provavelmente esse ano nós vamos fazer um ato cívico, que será dia 7 de setembro, né? Para que nós possamos, nós comunidades tradicionais, possamos estar todos nós juntos, irmanados, e pensarmos em um Brasil diferente. E esse Brasil diferente, com certeza, eu não estou aqui e nunca estarei na condição de estar no Fórum Nacional puxando para esse ou para aquele lado. A única certeza que eu faço questão de falar é que esse senhor que está em Brasília, infelizmente, com ele não dá. Nós temos que reagir e a devida resposta do nosso povo, ela está no voto. Não existe outra resposta que não seja no voto. É a resposta democrática, é a resposta que o nosso povo pode e vai dar em silêncio, é no voto. É elegermos os nossos, é tirarmos esse senhor que está aí atualmente com o chicote na mão em cima do nosso povo. As suas considerações, meu muito obrigado, a sua bênção, tudo de positivo para o senhor e para todos os seus. O senhor é uma grande liderança do nosso povo a nível nacional. O senhor é um homem que sempre esteve nas lutas do nosso povo, não só do nosso povo de terreiro, mas como dos nossos indígenas, nas comunidades LGBTQIA+, os nossos quilombolas, as populações ribeirinhas. Enfim, o senhor sempre esteve presente junto conosco. Meu muito obrigado, muita axé para o senhor, e eu espero, no nosso próximo bate-papo, no fórum, que até lá a gente consiga sentir que a nossa população esteja diferente. Porque até agora eu estou sentindo ainda esse senhor lá de Brasília muito forte por tudo que ele nos fez. Inclusive, dentro do nosso povo, tem muita gente que apoia ele. As suas considerações, meu velho. Primeiro, pai, eu quero agradecer o convite, tá? Meu Mutumbá, meu Colofé, meu Mucuyu. Gente, vamos seguir sabe as palavras do pai Wellington. Ele diz tudo, não precisa nem dizer nada. Né? É tudo que está acontecendo, é tudo que devemos parar, pensar, raciocinar e lutarmos, gente. Por favor, vamos nos unir, vamos nos tornar fortes. Somos capazes disso. Temos um número de população suficiente para isso. Então, por que não? Tá? Vamos à luta. Vamos estar juntos. Tá? Vamos escutar bem tudo isso que o pai Wellington disse. Desse caro nosso amigo presidente,
tudo que a gente vem perdendo em todos os sentidos, o que a gente perdeu de ser unido, o que a gente perdeu de votar um no outro, de participar um no outro, e vamos ser políticos, vamos brigar por essa política, vamos lutar para termos os nossos direitos, que é o único meio que nós temos neste país, principalmente neste momento. Pai, meu Zambi na Quatessá, obrigado pelos elogios. Eu que agradeço, o senhor. Eu gosto muito, e o senhor merece. Especial. O senhor merece, não só dentro do meu coração, como dentro da minha casa. Tá? Que Ogum continue fazendo o senhor esse homem representante dele na terra, grande guerreiro, lutador. Gratidão. Busca desses ideais. Diz que Ogum sempre nos defendeu e abriu nossos caminhos. E que abra nossos caminhos agora, gente, para a política. Para novas leis, melhoria em vários sentidos e luta a todo dia. Tá? Muito bus, muito axé para cada um de vocês. É isso que eu quero. Tá bom? Axé, meu pai. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.